Eu gostaria de ouvir o professor Mangabeira, se existe, professor Mangabeira, uma alternativa para o pensamento econômico nacional, político, social, para essa sociedade que precisa tanto de uma alternativa no momento atual. Gostaria que o senhor elaborasse nessa direção. Obrigado. Meus concidadãos, meu tema é a alternativa nacional. Minha tese é que há alternativa capaz de engrandecer o Brasil e os brasileiros. A ideia central da minha argumentação hoje é a ideia da grandeza. A convicção fundamental da democracia é a convicção de que os homens e as mulheres comuns são maiores do que parecem ser. O cerne da nossa civilização, o sonho brasileiro, é consumar o casamento da pujança com a ternura. Para tornar este sonho realidade, nós precisamos fazer o que raramente fizemos na nossa história: inovar nas nossas instituições. Para inovar nas nossas instituições, precisamos enfrentar a nossa maior mazela, o colonialismo mental. De tudo o que falta no Brasil, o que mais nos tem faltado é ideia. Divido a minha argumentação em 4 passos. No primeiro passo, abordo a natureza da crise que vivemos, sobretudo do ponto de vista econômico. No segundo passo, descrevo a natureza da base social que já apareceu no país para uma alternativa ao modelo malogrado. No terceiro passo, a parte decisiva da minha intervenção hoje de manhã, quero esboçar alguns grandes eixos da alternativa necessária e possível. E, por final, no quarto passo, enumerar os obstáculos que temos de superar para construir esta alternativa nacional. Primeiro, a crise. No último período histórico, seguimos uma estratégia de desenvolvimento com 2 bases. A primeira base foi a massificação do consumo, a construção de um mercado de consumo em massa com aumento da renda popular. Foi uma espécie de nacional consumismo. E a segunda base foi a produção e exportação de produtos naturais pouco transformados, as commodities. A agricultura, a pecuária e a mineração pagaram as contas do consumo urbano. Este modelo se sustentou
enquanto o preço das commodities estava no auge. E desabou quando os preços caíram decisivamente. Na verdade, essa estratégia de desenvolvimento sempre foi frágil. Foi frágil porque repetia o equívoco tradicional do Brasil em economia, que é apostar na natureza, na riqueza fácil vinda da terra, em vez de apostar na inteligência. Só a inteligência salva. Inclusive a inteligência aplicada à agricultura, à pecuária e à mineração. Quando este modelo ruiu por conta da queda dos preços, o governo, inclusive com boas intenções, procurou dar uma sobrevida a ele, recorrendo àquilo que chamamos o keynesianismo vulgar, a gastança pública forçada, carregando a mão nas políticas chamadas contracíclicas. E foi isso, inclusive, que deu nas chamadas pedaladas fiscais, que serviram de pretexto para remover a presidente do poder. Subiu, então, ao poder um grupo ilegítimo, que, além de não ter legitimidade, também não tem projeto para o país. O arremedo de projeto que tem é aquele ideário das décadas de 80 e 90 do século passado, chamado Consenso de Washington. E o cerne deste ideário é o compromisso com pseudo-reformas destinadas a ganhar a confiança dos mercados financeiros, na suposição de que a confiança financeira gera investimento e o investimento crescimento. Nunca funcionou em lugar qualquer do mundo. Qual é o país no mundo contemporâneo que, de longe, recebe mais investimento estrangeiro direto? É a China, que faz tudo ao contrário desse ideário dos mercados financeiros. A curto prazo, a religião financeira pode produzir resultados, mas a médio e longo prazo o que conta é a realidade do crescimento e dos ganhos que ele propicia. Agora nós temos que partir para outra. Nós temos que construir uma nova estratégia de desenvolvimento que ultrapasse os limites do nacional consumismo e que não caia na vala das ilusões da confiança financeira. O centro desta alternativa é a qualificação e a democratização das oportunidades produtivas e das capacitações educacionais. Nós temos de democratizar a economia brasileira agora do lado da produção e da oferta, não apenas do lado da demanda e do consumo. Há uma grande diferença. A democratização do consumo e da demanda se pode fazer só com dinheiro. Quando sobra dinheiro fácil,
A democratização da produção e da oferta exige mais do que dinheiro. Exige inovação institucional, mudança das estruturas. E, portanto, é uma tarefa muito mais exigente. Esta é a tarefa: organizar no Brasil um produtivismo includente e capacitador, que dê braços, asas e olhos a nosso atributo nacional mais importante, a vitalidade brasileira. Agora avanço para o segundo passo do meu raciocínio. Antes de esboçar algumas grandes linhas desta alternativa nacional, pergunto se há base social concreta no país para sustentar este outro caminho. E digo que sim. A base já apareceu, ainda que o caminho político e programático ainda não esteja claramente visível aos olhos da nação. A base é a ascensão no Brasil do agente social mais importante no nosso país hoje, que se poderia chamar genericamente os emergentes. E estes emergentes podem ser vistos em três grandes grupos, em três camadas. Em cima, há uma pequena burguesia empreendedora, morena, mestiça, de milhões de brasileiros que lutam para abrir e manter pequenos empreendimentos, que estudam à noite, que se filiam a novas igrejas e a novas associações, e que abraçam uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás desta pequena burguesia empreendedora vem um segundo grupo maior. Milhões de trabalhadores ainda pobres que trabalham desesperadamente, às vezes mantendo 2 ou 3 empregos, e que aspiram a ascender àquela mesma condição pequeno-burguesa. E atrás destes batalhadores, como os chamamos, vem um grupo ainda maior. A massa ainda pobre do Brasil, inorgânica, desorganizada, à busca de um caminho. Seus olhos estão voltados para a vanguarda dos emergentes. Vargas organizou, no século passado, uma revolução, associando o Estado brasileiro à minoria organizada nos setores intensivos em capital. Hoje, a Revolução Brasileira seria o Estado usar seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho da vanguarda de emergentes. É para isto que precisamos inovar nas instituições e criar um novo modelo de desenvolvimento. Até agora, a política brasileira tem sido contra. No Brasil, nós temos muitos partidos, mas, no geral, temos tido apenas uma ideia. É a ideia que se poderia chamar a Suécia tropical. Todos pretendem ser
social-liberais ou social-democratas. O social é a palavra mágica da política brasileira, que serve para todos os propósitos. E o que é o social nesse discurso da política brasileira? É o açúcar. É o açúcar com que se pretende dourar a pílula do modelo econômico. O povo brasileiro aceita açúcar se faltar outra coisa. Mas não é açúcar o que ele quer. O que ele quer é instrumento. É instrumento para construir, para criar, para inovar, para fazer. Ele quer ser abordado como agente e não apenas como beneficiário ou cliente. Esta é, portanto, a grande oportunidade no imaginário nacional e não apenas na realidade econômica para a construção do projeto alternativo. É para isso que precisamos agora de audácia política e imaginação institucional. Avanço para o terceiro passo da minha argumentação. O esboço desta alternativa, deste produtivismo includente e capacitador. Entendo que há dois eixos principais. Vou chamar um deles o produtivismo includente e o outro a educação capacitadora. Esses eixos, por sua vez, dependem de algumas grandes condicionantes. E eu vou enumerar 4 delas, que também exigem inovações estruturais. O produtivismo includente, o primeiro eixo. Começo com uma reflexão a respeito da mudança de paradigma produtivo que está ocorrendo no mundo. A prática mais avançada de produção, até recentemente no mundo, foi aquilo que chamamos o Fordismo industrial. A produção em grande escala de bens e serviços padronizados por maquinária e processos produtivos rígidos, mão de obra semi-qualificada e relações de trabalho muito hierárquicas e especializadas. Agora surge no mundo um novo paradigma de produção avançada, densa em conhecimento e vocacionada para o experimentalismo radical e permanente. Este paradigma não está confinado à indústria. Surge também na agricultura, na forma da agricultura de precisão, agricultura científica e nos serviços, os serviços intelectualizados. Mas em cada setor, esta franja vanguardista exclui a grande maioria dos trabalhadores, até mesmo nas economias mais ricas e igualitárias do mundo. Nós só temos exemplo no mundo de um vanguardismo sob quarentena, confinado, ilhado. Nós não temos o exemplo de um vanguardismo includente, que seria o grande motor do crescimento econômico e da inclusão igualizadora. Este confinamento da prática produtiva mais avançada
é a verdadeira razão, a razão mais profunda da estagnação econômica relativa que hoje impera nos países mais ricos do Atlântico Norte. O grande tema, portanto, é disseminar essas práticas por toda a economia. Não é possível sem redesenhar institucionalmente a economia de mercado e capacitar as maiorias. Agora vamos trocar este tema abstrato nas miudezas da realidade brasileira. O cerne do nosso parque industrial, estabelecido no sudeste do país, e sobretudo em São Paulo, em meados do século passado, foi aquilo que poderíamos chamar um Fordismo industrial tardio. Alcançou padrões de excelência fabril, mas se mantém competitivo no mundo apenas à base de uma grande restrição de retornos ao fator trabalho. Temos, portanto, duas tarefas de reconstrução industrial e, de maneira mais ampla, econômica. A primeira tarefa é a mais visível: organizar nos centros econômicos do país uma travessia deste Fordismo tardio para a economia do conhecimento. E fora dos centros econômicos do país, uma passagem direta do pré-Fordismo para o pós-Fordismo. Quer dizer, o Brasil todo não deve ter de primeiro virar a São Paulo de meados do século passado para depois virar outra coisa. Não deve ter de purgar no purgatório do Fordismo tardio. Ninguém no mundo sabe como fazer isto. Nós não podemos aprender o caminho imitando como estamos acostumados a fazer. É esta ideia, esta preocupação o que anima o meu comentário a respeito do produtivismo includente. Há três grandes componentes. O primeiro componente tem a ver com a economia organizada do país, sobretudo nas grandes empresas. Ali, o Estado tem de trabalhar com os empreendedores para organizar esta travessia para o paradigma produtivo mais avançado, aproveitando as vantagens comparativas existentes do país ou as vantagens comparativas acessíveis. Em 4 grandes terrenos, que são os mananciais possíveis desta reconstrução nos centros do país. O complexo da indústria agrícola e alimentar, o complexo energético e bioenergético, o complexo industrial da saúde e o complexo industrial da defesa. A defesa é em todo o mundo o contexto do vanguardismo tecnológico. O segundo componente é o mais difícil. É vir ao encontro do agente econômico mais importante no Brasil, que é a multidão de pequenos e médios empreendimentos e qualificá-los. Trazer uma parte dessa multidão para mais próximo da vanguarda de práticas produtivas. Como fazer isto? Por uma trajetória que se desdobra em etapas. A primeira etapa
é orquestrar os acessos aos instrumentos de crédito, de tecnologia, de práticas avançadas e acessos aos mercados. O Estado brasileiro já conta com muitos instrumentos para essa política. O SEBRAE, o SENAI, a Embrapa, os bancos públicos. Mas não há um projeto que os coordene e os orquestre. E que identifique, sem dogma, sem a priori, o que funciona para disseminar o exemplo exitoso. Aí vem uma segunda etapa, mais radical. Começar a inovar no conteúdo institucional da economia de mercado, a serviço deste produtivismo, deste vanguardismo includente, em dois grandes eixos de inovação institucional. Um eixo é o vertical, a relação entre os governos e as empresas. Nós não deveríamos nos cingir a escolher entre os dois modelos de relação entre governos e empresas que estão disponíveis no mundo. Há o modelo americano de um Estado que apenas regula as empresas à distância, e há o modelo do Nordeste Asiático, de formulação de uma política industrial e comercial unitária, imposta de cima para baixo pela burocracia do Estado. Nós devemos construir um terceiro modelo, uma forma de parceria estratégica entre os governos e as pequenas e médias empresas, que seja pluralista, descentralizada, participativa e experimental. E no eixo horizontal, na relação entre as pequenas e médias empresas, construir o arcabouço jurídico que permita e favoreça entre essas empresas as práticas de concorrência cooperativa. Quer dizer, continuam a competir umas contra as outras, mas ao mesmo tempo fazem mutirão de recursos financeiros, tecnológicos e comerciais para ganhar economias de escala. Aí começa uma inovação na natureza da economia de mercado. O pensamento ortodoxo pensa o seguinte: há só duas coisas que se podem fazer com o mercado. Uma coisa é regulá-lo, e a outra coisa é atenuar retrospectivamente as suas desigualdades, por meio de tributação progressiva e programas sociais. Mas há uma terceira coisa muito mais importante que se pode fazer com o mercado. A terceira coisa é refundar o mercado, é mudar a natureza do mercado pela reconstrução institucional. Isso aí não é sonho, isso é realidade histórica. Dou o exemplo dos Estados Unidos, na primeira metade do século XIX, em dois setores cruciais, decisivos para a história daquele país: a agricultura e as finanças. Os americanos rejeitaram a concentração agrícola, que tanto os conservadores como os marxistas sustentavam ser inerente ao crescimento chamado capitalista. E organizaram, na base de parceria entre os governos e os agricultores de escala familiar, e na base de concorrência cooperativa entre esses produtores, a agricultura mais eficiente que havia existido no mundo até aquele momento. Nas finanças, na década de 1830, depois de um grande conflito nacional, dissolveram o Banco Nacional e por mais de um século proibiram
qualquer banco de atuar em mais de um estado da federação, construindo o sistema de crédito mais descentralizado que havia existido no mundo, à disposição do produtor. Quando os americanos fizeram isto na agricultura e nas finanças, não estavam regulando mercados. Estavam criando mercados que nunca havia existido antes naquela forma. E é isso que nós teremos de fazer agora em todos os departamentos da nossa vida econômica, não imitando o conteúdo desses exemplos americanos, mas radicalizando o método. O terceiro componente deste produtivismo includente tem a ver com a situação dos trabalhadores brasileiros. Esta alternativa produtivista não vai prosperar num país em que a maioria dos trabalhadores é jogada numa insegurança econômica radical. Hoje, 40% dos trabalhadores brasileiros continuam nas sombras da ilegalidade, na informalidade. E na economia formal, uma parte crescente está em situação de trabalho precarizado, como é o trabalho terceirizado ou temporário. Não é possível suprimir as formas contratuais do trabalho, que são consequência dessa mudança nas práticas de produção. Mas também nós não devemos aceitar a transformação da flexibilidade contratual em segurança econômica. O aviltamento salarial, a degeneração do poder do trabalhador, invalida, anula, inviabiliza uma alternativa includente e capacitadora. Temos que construir, ao lado das leis existentes do trabalho, um segundo corpo de regras para representar, organizar e proteger os precarizados. Por exemplo, por uma norma que diga que o trabalho terceirizado ou temporário tem de ser remunerado em valor pelo menos igual ao trabalho estável equivalente. Flexibilização, sim. Flexibilização como eufemismo para o aviltamento salarial e a precarização permanente, não. Este é o produtivismo includente. O primeiro grande eixo de uma alternativa. O segundo eixo é a capacitação dos brasileiros por uma transformação radical na natureza do nosso ensino. Esta transformação tem de ser vista em dois planos. No plano de seu contexto institucional, dentro da federação, e no plano do paradigma pedagógico, a maneira de aprender e de ensinar. A primeira base para essa reviravolta na educação é reconciliar a gestão local das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. O princípio é singelo. A qualidade da educação que um jovem brasileiro recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. Para reconciliar gestão local com padrões nacionais, nós precisamos de 3 instrumentos. O primeiro é um sistema nacional de avaliação. Já temos, é a melhor parte. Temos que aperfeiçoá-lo. O segundo, que apenas começamos a construir,
é um mecanismo para redistribuir recursos e quadros de lugares mais ricos para lugares mais pobres dentro da federação. E o terceiro, que ainda de todo não começamos a formular, é um procedimento corretivo. Quando uma rede escolar local malogra, apesar de todos os esforços, não podemos tolerar que se negue ao jovem, à criança, os instrumentos da capacitação. Os 3 níveis da federação têm de se associar em órgãos colegiados para assumir temporariamente a gestão dessas redes escolares malogradas, confiá-las a gestores independentes, consertá-las e devolvê-las consertadas. Não é uma intervenção federal, é um exercício da cooperação federativa para assegurar o patamar mínimo universal a todos os brasileiros. O segundo plano dessa transformação educacional é uma mudança radical na natureza do ensino. O que é o ensino brasileiro hoje? Ainda é uma tentativa de transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. É um enciclopedismo. É um enciclopedismo dogmático e tolo que faz guerra contra os nossos pendores. Esta grande anarquia criadora que é o Brasil é matéria-prima para as práticas produtivas avançadas e para o engrandecimento dos indivíduos. Em vez de suprimi-la, deveríamos instrumentalizá-la por um outro tipo de ensino. E este outro tipo de ensino teria de ter 4 atributos principais. O primeiro é que privilegie as capacitações analíticas e sintéticas, em vez de privilegiar a memória como espelho da enciclopédia. O segundo é que, ao tratar dos conteúdos, e eles são necessários, porque as capacitações só se adquirem no trato dos conteúdos, preferir o aprofundamento seletivo ao enciclopedismo raso. Quer dizer, o ensino temático por projetos. O terceiro é que na organização social do ensino faça tudo por equipes, por práticas cooperativas, no ensino presencial e no ensino à distância. Seguindo, mesmo nas primeiras etapas da carreira escolar, o modelo da ciência avançada. E o quarto, e o mais difícil, é abordar dialeticamente o conhecimento estabelecido. Nenhuma matéria pode ser ensinada só uma vez, de um só ponto de vista. Toda matéria tem de ser ensinada pelo menos 2 vezes, de 2 pontos de vista contrastantes. É a única maneira de libertar a mente e empoderar os jovens. Este é um grande projeto de libertação nacional. E para executar este projeto, precisamos, sobretudo, construir no país uma vanguarda pedagógica. Não é uma pequena camarilha de visionários, de burocratas e de políticos que podem implementar essa mudança no país. Ela exige a coautoria de centenas de milhares de professores, possuídos pelo mesmo sentimento de tarefa. A matéria-prima para a construção dessa vanguarda pedagógica já existe. Há experimentos
educativos de vanguarda em todo o país. Inclusive aqui no Ceará e em Sobral, que visitei ontem. Mas esses experimentalismos não se conhecem reciprocamente e não estão mobilizados para servir de base a um projeto radical como este que acabo de esboçar. O projeto definido por esses dois eixos, o produtivismo includente e a educação capacitadora, dependem de algumas grandes condições. E estas condicionantes não são apenas meios para um fim, são também fins em si mesmos. A primeira condicionante é refinanciar o Estado brasileiro. Nós precisamos de uma estratégia nacional rebelde e não podemos nos rebelar se ficarmos de joelhos. Para poder se rebelar, para iniciar uma estratégia nacional rebelde de desenvolvimento, o Estado brasileiro precisa de um escudo financeiro. Mais importante do que o manejo das políticas contracíclicas tradicionais é assegurar base financeira ao Estado, forçando uma elevação da poupança tanto pública quanto privada. Não é para homenagear os interesses e preconceitos do mercado financeiro, é pela razão oposta. O realismo fiscal é necessário para não depender da confiança financeira. E exige sacrifício da nação. Mas este sacrifício não pode ser representado como uma espécie de salazarismo contábil, uma preliminar tributária a um projeto nacional que não se construiu. O sacrifício fiscal só se legitima e se viabiliza se vier no bojo de um projeto magnânimo de desenvolvimento que dê instrumento e oportunidade para muitos. Ao mesmo tempo, o Estado brasileiro precisa de um escudo na economia do mundo, superávit na conta corrente e remédio contra a apreciação cambial, contra o vício da dependência de mercadorias pouco transformadas pelo intelecto. Por exemplo, por uma tributação das exportações cuja alíquota varie inversamente a agregação de valor. A segunda grande condicionante dessas alternativas é a construção do Estado. Não basta refinanciar o Estado, é preciso construí-lo. Porque a verdade é que o Estado capaz de fazer tudo isso que eu estou pregando ainda não existe no Brasil. A construção do Estado passa por 3 agendas, associadas a 3 séculos diferentes, que nós teríamos de executar no Brasil ao mesmo tempo, ainda que passo por passo. A primeira agenda é a agenda da construção de carreiras de Estado, que substituam a grande maioria dos cargos discricionários. É a agenda do século XIX, uma obra inacabada no Brasil. A segunda agenda é a agenda do século XX, de eficiência administrativa, mecanismos de cobrança, tanto internos ao Estado como externos, cobrança pela sociedade civil. E cobrança exige transparência. E a terceira agenda, a agenda do século XXI,
é a agenda do experimentalismo na maneira de prover os serviços públicos. Vou dar o exemplo do método de provisão dos serviços públicos. O Estado, em todos os 3 níveis da federação, deve assegurar um mínimo universal de serviços públicos aos cidadãos. Vamos chamar isto o chão. E o Estado deve, ao mesmo tempo, operar no teto, ajudando a construir na fronteira administrativa os serviços públicos mais complexos e custosos. Mas na grande zona intermediária entre o chão e o teto, o Estado deve engajar a sociedade civil independente por meio de cooperativas ou de organizações sociais ou de outros instrumentos, para que ela participe sem objetivo de lucro, não é a privatização, na provisão competitiva e experimental dos serviços públicos. É a melhor maneira de qualificá-los e de provocar a auto-organização social fora do Estado. Serviços públicos constroem pessoas e, portanto, engrandecem e libertam. E, para isso, precisamos inovar na maneira de provê-los. A terceira grande condicionante é o aprofundamento da democracia brasileira. Nós copiamos no Brasil o presidencialismo americano e o federalismo americano, que foram desenhados para inibir a transformação da sociedade pela política. Tem uma vantagem, que é permitir uma marcha direta ao centro do poder, mas uma desvantagem, que foram organizadas para inibir as transformações. O presidente chega lá em cima, prometendo mundos e fundos à maioria, e encontra um sistema que o torna forte para favorecer e castigar, porém fraco para transformar. A longo prazo, temos de organizar um outro modelo constitucional, com 3 grandes bases. A primeira base é elevar a temperatura da política. Quer dizer, organizar um nível mais alto de engajamento popular na vida política. Pela mudança dos regimes eleitorais, pelo financiamento público da atividade política e pelo acesso aos meios de comunicação em massa, quebra dos oligopólios da mídia, proliferação dos meios de propriedade, acesso gratuito à comunicação em massa, não só para os partidos políticos, mas também para os movimentos sociais organizados. A segunda base constitucional é dotar esse nosso presidencialismo plebiscitário de mecanismos para a resolução pronta dos impasses. Se houver um impasse, qualquer um dos 2 poderes políticos teria a prerrogativa constitucional de convocar eleições antecipadas para dirimir o impasse. Sempre eleição bilateral para os 2 poderes. E a terceira base é reinventar o federalismo, para que o federalismo seja, de fato, uma máquina de experimentação. E começa na cooperação federativa. A cooperação vertical entre os 3 níveis da federação e a cooperação horizontal entre os estados e entre os municípios. Agora, isto aí que eu descrevi não é para já. Isto é o passo seguinte. A elite reformadora no Brasil costuma pensar que a reforma do Estado e a reforma da política têm de vir antes. Depois vamos discutir o caminho. Não acontece assim no mundo. Nenhuma nação reforma a sua política e seu Estado para depois decidir o que fazer com eles.
A reforma do Estado e da política só ocorre no meio de uma luta para reorientar o caminho econômico e social do país. E assim terá de ocorrer entre nós. Mas tudo isto, este aprofundamento da democracia brasileira, começa hoje. Esta é a tarefa urgente, é o primeiro passo na desestabilização dos acertos oligárquicos entre a elite do dinheiro e a elite do poder. Este é o sentido da luta contra a corrupção. Ela não deve ser encarada e conduzida como uma mera moralização da política, como se ela substituísse a tarefa de construir a alternativa nacional. O seu sentido é destruir esses acertos construídos na sombra entre os endinheirados e os governantes. Mas aí precisamos ter iniciativas práticas que ainda não se propuseram no país. Por exemplo, preservar as empresas incriminadas, mas afastar os controladores. E proibi-los de voltar no futuro ao bloco de controle de qualquer outra grande empresa. A quarta condicionante desta alternativa é construir no Brasil um novo paradigma de política regional. Nada disto que eu estou propondo vai se tornar realidade se apenas flutuar em cima como um projeto do governo central. Tem que ser traduzido na realidade das grandes regiões do país, cada um deles um mundo diferente. E aí nós precisamos de um outro entendimento da política regional. Em primeiro lugar, a política regional é para todas as regiões do país, não só para o Nordeste, que foi supostamente o beneficiário, mas na realidade a vítima do modelo tradicional de política regional. Em segundo lugar, a política regional precisa ter por vocação não prover compensações ao atraso relativo, mas dar instrumento às vanguardas emergentes. Por exemplo, no Nordeste, o empreendedorismo fervoroso que emerge hoje, inclusive, no semiárido nordestino, mas inteiramente sem acesso a crédito, a tecnologia, a práticas avançadas, a mercados nacionais e estrangeiros. Vir ao encontro desse agente já existente e acalentar dentro do Brasil uma dialética de vanguardismos que representem as vocações de cada uma das grandes regiões do nosso país. E a terceira característica desse novo paradigma de política regional deve ser de ser construída, em primeiro lugar, pelas próprias regiões e não pelo governo central. Vejam o caso do Nordeste. Supostamente o destinatário desse modelo malogrado de política regional. O Nordeste não tem uma única instituição dele para definir o seu projeto, o que ajuda a explicar por que não tem projeto desde a época de Celso Furtado. Todas as instituições que cuidam da política nordestina são federais. O Ministério da Integração, a SUDEN, o DENOX, a CODEVASP. O Nordeste vive sob tutela. O Nordeste tem de construir o seu próprio agente institucional para o seu próprio projeto, dando feição nordestina a essa alternativa produtivista, rebelando-se contra o modelo dominante de desenvolvimento em nome do Brasil. Agora,
passo para a última etapa da minha argumentação. Esbocei nos termos mais genéricos as grandes linhas de uma alternativa produtivista e capacitadora, que afirme a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. Agora vou enumerar os obstáculos. Na ordem direta da sua importância aparente e na ordem inversa da sua importância real. O primeiro obstáculo seria a falta de uma base social. Não é verdade. A base social já existe no Brasil. São os emergentes que eu descrevi no segundo passo do meu raciocínio. Órfão de projeto político. Não reproduzamos no Brasil o equívoco das esquerdas europeias no século XX, que foi eleger a pequena burguesia como inimiga. Depois ela virou a base dos movimentos políticos de direita. Ela tem que ser conquistada para o nosso lado. É o horizonte do povo brasileiro. E nós temos que lhe dar instrumentos para que ela siga um caminho nacional e magnânimo, em vez de se isolar no único instrumento tradicional que tem, que é o empreendimento familiar, combinado com a demonização moralista da política. A base social já existe, porém órfã de um projeto político, de um caminho, de um ideário. Agora nós temos uma oportunidade. Na sucessão presidencial de 2018. E digo sem rodeios que considero que o melhor instrumento político para esta alternativa produtivista e capacitadora no Brasil é a candidatura presidencial de Ciro Gomes. Mas digo também que não basta ter projeto de poder se não tivermos também e, sobretudo, um ideário. Uma concepção da alternativa que tem sido o objeto da minha intervenção aqui hoje de manhã. O segundo obstáculo é o mundo das ideias. Quais são as ideias predominantes na inteligência brasileira, na alta cultura acadêmica? De um lado, o neomarxismo encolhido. Jogou fora a parte boa do marxismo, as aspirações transformadoras, para ficar com a parte ruim, o fatalismo histórico. E, de outro lado, a cópia das ciências sociais, tal como praticadas na academia dos Estados Unidos, sobretudo em economia, como uma forma de racionalização dos acertos existentes, para negar a possibilidade das alternativas. Essas duas correntes da alta cultura acadêmica brasileira são supostamente antagônicas. Não é verdade, são aliadas. São aliadas na tentativa de desarmar a imaginação do possível, que é indissoluvelmente vinculada ao entendimento do real, do existente. Rebeldia intelectual, apostasia no mundo acadêmico,
para construir uma visão estrutural, uma visão das descontinuidades e das alternativas. O mundo prestará atenção às nossas ideias quando deixarmos de importar apenas as ideias de fora e começarmos a construir, informados pelas ideias de todo mundo, uma outra maneira de pensar. Uma maneira de pensar que supere a mistificação que agora impera em todo o campo das ciências sociais e das humanidades. Há um terceiro obstáculo. É o mais intangível, porém o mais importante. Uma alternativa como esta que eu defendi aqui hoje encerra uma pretensão de grandeza. E a grandeza no Brasil é uma ideia perturbadora, porque nós nos acostumamos a nos imaginar pequenos. O atributo mais importante do nosso país é sua vitalidade. Uma vitalidade desmedida, assombrosa, anárquica e quase cega. A vitalidade é uma condição necessária, porém insuficiente, para a construção de uma alternativa nacional. A vitalidade precisa de uma aliada. A aliada da vitalidade é a imaginação. Quando a imaginação der olhos à vitalidade, teremos também grandeza. Obrigado, professor, pela brilhante apresentação. O senhor fez um chamamento à mobilização nacional. E hoje nós temos um país, uma sociedade anestesiada, principalmente em função do monopólio da informação. Nós temos uma sociedade que é bombardeada diuturnamente com notícias falsas de uma redução de inflação que não existe, né? Enfim, com todo tipo de informação que leva ao imobilismo social. E isso pode ser profundamente ameaçador para nosso processo eleitoral de 2018. O que nós devemos fazer no enfrentamento dessa situação, já que não podemos destituir a família Marinho como desejaríamos? Presidente Salmito, quer responder logo essa? Sim. Presidente Salmito. Bom dia a todos. Eu quero só parabenizar rapidamente aqui ao prefeito Roberto Cláudio pela iniciativa e cumprimentar aqui o presidente Ciro Gomes, nosso extraordinário visitante e palestrante. Quando foi anunciado, eu me lembrava aqui o seguinte, de uma expressão do René Descartes. Será que vai ser o discurso da autoridade ou a autoridade do discurso? Então, toda a competência técnico-científica, o cabedal que representa o professor Mangabeira Unger, no primeiro momento parecia ser o discurso da autoridade acadêmica, do pesquisador, mas ao desenvolver seu raciocínio, apresentar as ideias de forma muito rapidamente, no que diz respeito à importância, à relevância e à complexidade, né?
de fato, é a autoridade do discurso. E nessa fala rápida do Descartes, o que deu para perceber é que nós precisamos avançar na modernização tardia do Estado brasileiro, da relação do Estado brasileiro com o mercado e do mercado com a sociedade e com o Estado. Né? Quando o professor lembra que o projeto de desenvolvimento regional do Nordeste parou em Celso Furtado, porque Celso Furtado trazia essa dimensão de modernizar uma burguesia regional e de modernizar uma elite política regional, né? E que, lamentavelmente, isso pouco avançou, e aí a crítica lá do Chico de Oliveira. Portanto, professor, o desafio, sobretudo para nós, políticos e lideranças políticas, né, dentre muitos pontos que o senhor destacou aqui, de tentar mostrar e convencer para que esses estratos que migraram, a nova classe média, que muito por conta do fenômeno que também o senhor apresentou aqui, do alto preço das commodities, que nós, lideranças políticos, cada um, a gente saiba como se comunicar, apresentar com clareza o projeto para que essa nova classe média não entre no encantamento apresentado há pouco tempo por uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo sobre a população de São Paulo, que, em parte, pode ser uma das explicações da eleição de 2016 na cidade de São Paulo. Então, a necessidade da nossa capacidade de conhecer esse projeto, de interagir com essas ideias e interagir, sobretudo, com essa base social que o senhor chamou aqui, né, para uma construção que é um terreno fértil, mas que precisa de cada um de nós, lideranças políticas, seja no campo da política institucional, seja da sociedade civil. Então, na verdade, é muito mais aqui um comentário de renovar a energia e, sobretudo, do ponto de vista da terceira, quem sabe, da terceira via, de uma via modernizante que pode fazer com que o nosso país dê certo a partir de uma base social e de uma população, de uma revolução modernizante. Você quer responder essas duas? Bom dia. Bom dia, Mangabeira. Foi um prazer muito grande lhe ouvir. Foi um presente que o senhor nos trouxe aqui, essa reflexão. E eu acho que não nos resta muita alternativa ao ouvi-lo e a receber esse presente, senão reagir positivamente a ele e não ser mais uma bela manhã que nós utilizamos para reflexões e talvez que dure alguns debates e conversas entre nós, mas que, de alguma maneira, nós possamos vir a transformar em ação essa inspiração e as ideias que o senhor nos traz hoje. E eu quero dizer que vejo no Ceará, e eu acho que só consigo, o nosso laboratório, de onde começar é aqui, eu vejo no Ceará condições para realmente possamos fazer uma experimentação de certa escala, uma experimentação nossa. Vejo condições positivas colocadas. Eu vejo, por exemplo, as condições positivas colocadas na mentalidade dos nossos dirigentes atuais, de prefeitos, do prefeito da nossa cidade mais importante, de vários outros prefeitos de cidades importantes do interior do Estado, na mentalidade do governo do Estado, na mentalidade de uma certa elite política, dirigente e uma elite também técnica, acadêmica. E numa reunião que tivemos há 2 dias atrás, o reitor esteve presente, com o setor empresarial, vemos também as condições nesse setor. Eu vejo colocada no Estado condições de uma certa aliança que pode vir a dar os meios para um experimento. Um experimento em que direção? Precisamente nessa direção e dando uma mudança de prumo, de rumo, nesse modelo de desenvolvimento do Estado,
largando, deixando de ser aquela quimera, porque, como o senhor bem disse, além de que os modelos, afinal, nós não decidimos, e os instrumentos, órgãos como SUDENE, Banco do Nordeste, etc., são todos órgãos federais, e nós não decidimos o modelo, e ainda é pior porque o modelo, na realidade, é desenhado para a gente de fora. É como se um outro modelo de fora dissesse o que nós devemos fazer. E, inclusive, já vem também com a cartela que diz o que nós não devemos fazer, ou não podemos fazer, ou aquilo a que nos são negados os meios de fazer. Nós temos que... Há uma condição de nos rebelarmos contra esse modelo e fazer algumas coisas importantes, e sobre isso que eu queria falar, mas abordando duas dificuldades que eu vejo em meio a todas essas positividades. Uma dificuldade, e como parte da positividade, nós temos a situação do nosso ensino fundamental realmente invejável. Isso é uma revolução, isso é uma coisa que demora para fazer e que, mesmo com o tempo, não quer dizer que se você consiga, se certas ações de muito bom senso não forem tomadas adequadamente no tempo devido, isso está sendo feito, está em curso no Ceará. Isso é uma grande coisa, difícil de conquistar, nós temos que nos basear nela. Na outra ponta, nós temos um sistema universitário já invejável por duas condições. Qualidade. Nós temos aqui na Universidade Federal do Ceará a melhor universidade do Nordeste, a 10ª universidade do país. Claro que não, nenhuma Harvard, né? Mas um dia, quem sabe, a gente chega lá. Mas, por enquanto, temos uma universidade de qualidade para as nossas necessidades, jamais capaz de dar resposta. Né? Não, estou raciocinando ainda, desculpe, mas é assim. No meio nós temos um problema. Nós temos um problema no ensino médio, problema grave no ensino médio. Resolvível, porém, sobretudo se nós temos na parte de baixo o ensino fundamental robusto, já reagindo e crescendo, e se temos lá em cima universidades que podem descer para assumir a tarefa de melhorar o ensino médio. Isso é um experimento que a gente pode desejar e estamos dispostos a fazer. Mas quero abordar, pedindo a licença de todos e a paciência, mas quero abordar o que considero agora a segunda dificuldade e a maior, que é essa mudança de regime pelo qual você sai dessa economia industrial baseada no baixo valor da mão de obra para alçar-se a uma economia do conhecimento includente e sofisticada tecnologicamente. Uma das dificuldades, isso eu digo porque estou no métier, tentando fazer isso no Ceará, mas ainda esperançoso que isso possa fazer, é o seguinte: nós temos duas condições que a China tem fortemente, uma delas, e que ela arranjou a maneira de resolver. Temos duas condições que elas são mantenedoras da situação de você continuar com um conservadorismo no modelo produtivo. E essas condições são o seguinte: grande população, que garante um mercado interno muito grande e que faz com que o empresário possa ser muito bem-sucedido, mesmo com a produtividade e uma qualidade tal que ele não tem a menor condição de competição fora do país. Mas pode ser o suficiente, basta produzir no Ceará, ele já pode garantir o sucesso dele. Se for no país, então, mais do que garantido. E há, para reforçar isso, ainda uma política que Ciro Gomes, quando esteve no Ministério, deu só um susto na nossa indústria automobilística, você lembra disso? Baixou a 20% o imposto. Você tem a política de proteção que faz com que eles não precisem melhorar mesmo, porque eles não vão ter que competir também dentro do país com o que vem de fora, porque o que vem de fora entra, né, agravado por impostos altíssimos. Então, essa condição, ela é uma condição inimiga de você realmente de convidar o empresário a uma aventura de risco na inovação, na introdução do conhecimento, etc., e nessa mudança. A China abordou isso, mantendo as duas coisas mais ou menos ao mesmo tempo e capitalizando a sua reforma de conhecimento em cima do ganho da economia de baixa mão de obra.
e gradativamente diminuindo uma e crescendo a outra. Fez um belo trabalho de transição, ao meu julgamento e no meu parco entendimento. Mas a questão é, sobretudo no segundo ponto, como é que o senhor imagina que a gente pode enfrentar esse problema durante essa transição num país como o Brasil, ou, para ficar no nosso caso, no experimentalismo que a gente decida fazer no Ceará? Ok, Tarcísio. Desculpe pela pergunta desse tamanho. Mais uma pergunta, o Paulo Henrique. Bom dia a todos, bom dia, professor. Eu queria primeiro, rapidamente, cumprimentar a Prefeitura e todos que organizaram pelo evento. A palestra, professor, é, no mínimo, para mim, não sei se é um elogio, perturbadora. Ficaria o dia inteiro lhe perturbando com minhas inquietações, com as inquietações que nasceram da palestra. Mas eu vou ficar só numa questão pontual, e aí faço referência à bela introdução feita pelo ministro Ciro Gomes, quando ele disse que nós estamos com um país hoje dividido entre coxinhas e mortadelas, e o senhor, na sua análise, no final, discutindo os obstáculos, do risco que nós estamos correndo de perder essa classe emergente, essa nova sociedade, para o discurso fácil do nacionalismo, do conservadorismo e da radicalização à direita, que é o que a gente está assistindo no mundo. Eu pergunto para o senhor, e aí como elemento desses obstáculos que o senhor colocou, quais são as consequências? Porque todo o seu discurso, toda a sua proposição, tem por base a ideia de colaboração, construção de consensos, participação, capacidade para diálogo. E que nós estamos assistindo na sociedade brasileira e na sociedade mundial um crescimento da intolerância e da incapacidade das pessoas de ouvirem o adversário, de o respeitarem como posição para que a gente pudesse construir. O conceito central da dialética, que o senhor reiteradamente buscou aqui na sua discussão, fosse na previsão da educação, fosse na construção da economia colaborativa, é um conceito que está em xeque hoje no Brasil por causa dessa dicotomia coxinhas, mortadelas, e no mundo com uma radicalização à direita. E eu gostaria de ouvir do senhor como que o senhor percebe isso em termos de consequência para essa alternativa de desenvolvimento. Obrigado. Ok, Paulo. Fechando esse bloco de 5 perguntas, finalizando esse bloco com o secretário Mauro Filho. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, cumprimentar o prefeito Roberto Cláudio, como sempre, muito preciso quando aborda essas questões e traz para Fortaleza, para o Ceará, essas oportunidades, como agora nós temos com o professor Mangabeira. Saudar o presidente Salmito, saudar o professor Flávio Ataliba, meu chefe, o magnífico reitor Henrique Campos, mas saudar em especial esse brasileiro cearense que, com certeza, é a pessoa de melhor preparada, não só intelectualmente, mas que conhece o Brasil, porque já viajou todo ele, para ser o nosso presidente Ciro Gomes. E, professor Mangabeira, serei rápido, fiquem tranquilos. Professor Mangabeira, sempre que o escuto, nós aprendemos, eu, por exemplo, aprendo muito com as suas ideias transformadoras, inovadoras, mas eu vou me permitir discordar um pouquinho somente quando o professor colocou o novo escudo financeiro que precisa ser gerado ao Estado brasileiro como um todo. E mencionou especificamente um imposto sobre exportação. Então, a minha ponderação é a seguinte: um país que tem condições globalizadas totalmente diferenciadas dos demais países pelo mundo afora, inclusive no seu processo de financiamento da produção, imposto de importação é gerar uma condição de baixar competitividade, e isso pode agravar, portanto, essa retomada que o professor tanto fala. E, no meu ver, aonde temos que avançar nesse refundamento do escudo financeiro do Estado é o imposto sobre propriedade, é o imposto sobre herança, é o imposto sobre doação, é o imposto sobre grandes fortunas. É nesse projeto aí que deveremos agregar e, sobretudo, um imposto que somente o Brasil e a Estônia não conseguem inserir na agenda econômica brasileira,
que é a tributação da distribuição de lucros e dividendos. O Brasil perde 56 bilhões de reais ano por não ter a coragem de fazer isso. Então, a minha ponderação era saber, será que a propriedade não tem um espaço nesse refundamento do Estado brasileiro? Ok. Professor Mangabeira, por favor. O senhor lembra das perguntas? São tantas perguntas complexas. São muitas indagações de... Aqui, muitas indagações de natureza diferente. Muitas indagações de natureza diferente. Eu vou responder seletivamente, mas eu quero também colocar uma preocupação mais geral que me parece subjacente a várias dessas indagações. Primeiro, vou começar pela última, a questão do regime tributário. A minha referência às exportações não é, sobretudo, um instrumento de arrecadação, de receita pública. A questão é qual a estrutura de incentivos e desincentivos que nós devemos construir para nos assegurar contra a chamada doença holandesa. Viciar-nos na produção e exportação de mercadorias pouco transformadas pela inteligência. Foi por isso que eu sugeri um imposto que favorecesse nas exportações a agregação de valor e criasse um desincentivo para a exportação não transformada. Para que isto não se configure como um castigo às exportações, o dinheiro arrecadado por esse mecanismo especial poderia ir não para as contas gerais do Estado, mas para a transformação da produção. Quer dizer, o objetivo não é arrumar mais uma fonte de receita ou castigar as exportações. O objetivo é influir no perfil qualificado das exportações. Mas agora eu quero fazer uma observação mais geral a respeito do sistema tributário. Eu sou inteiramente a favor de uma tributação mais progressiva no Brasil, que tem de, evidentemente, incluir a tributação do capital e a tributação da forma mais importante de transmissão do capital, que é a herança, ou a herança antecipada por doações inter vivos. Inteiramente a favor. Mas a forma mais útil e radical da tributação progressiva é um imposto individualizado sobre o consumo. É o chamado imposto Caldor. Quer dizer, tributa numa escala altamente progressiva a diferença entre a renda agregada, inclusive a renda do capital, e a poupança investida. Essa diferença é aquilo que o cidadão gasta em si mesmo, na hierarquia dos padrões de vida. Este é o verdadeiro alvo, o alvo mais importante da tributação progressiva. Ninguém no mundo, entre os progressistas, teve poder ou clareza programática para colocar esse imposto no centro. Se estivessem sinceros na sua disposição redistributiva, é isso que focalizariam, a hierarquia dos padrões de vida. Uma grande vantagem técnica desse imposto é que a alíquota lá em cima não tem limite, não é 100%. Você pode ter um sistema que diz, abaixo de certo nível de consumo, o indivíduo não só não paga, como recebe. É o imposto de renda negativo. No meio, ele paga uma alíquota progressiva. E lá em cima, no padrão de luxo, para cada real que ele gasta em si mesmo, ele paga 4 ao Estado.
Não há nenhum obstáculo técnico para esse imposto. O obstáculo é puramente político. Este é o caminho que deveríamos favorecer. A tributação progressiva da hierarquia dos padrões de vida, complementada pelo elemento acessório da tributação da riqueza, e, sobretudo, da riqueza hereditária. Agora, não é assim que se assegura a maior parte da receita pública. O exemplo no mundo é contundente. A melhor maneira de assegurar mais receita com menos trauma econômico é, paradoxalmente, fiar-nos na tributação indireta e regressiva do consumo, por um imposto geral neutro sobre o valor agregado, é o IVA, que é a base do sistema tributário nos países mais igualitários do mundo. Como explica o seguinte paradoxo? No papel, no Atlântico Norte, o sistema tributário mais progressivo é o dos Estados Unidos, que coloca uma relevância maior para a tributação progressiva da renda. Os países mais igualitários, as social-democracias europeias, ao contrário, confiam no imposto regressivo do IVA. Como explica esse paradoxo? A explicação é simples. É que esse imposto aparentemente regressivo permite aos europeus tributar muito mais, pelo menos mais 10% do PIB. E a diferença está aí, que a curto prazo, o que determina o efeito progressivo dos sistemas tributários não é o perfil progressivo do lado da receita. É o nível agregado da receita e como se gasta. Então, os europeus conseguem arrecadar muito mais e o que perdem de progressividade do lado da arrecadação ganham em dobro no lado do investimento social e produtivo. Essa é a explicação do paradoxo. Então, não nos iludamos. Temos que preferir o efeito transformador à piedade progressista. E, portanto, construir esse imposto neutro como base do sistema tributário e enriquecê-lo à medida que tivermos o poder político necessário com a tributação progressiva. A tributação progressiva do consumo individualizado, complementada pela tributação progressiva da riqueza. Agora, a sua observação sobre os meios de comunicação em massa. É um grave problema do nosso país. Temos que fazer o que o Brizola recomendava, que é comer pelas bordas. Não dá para enfrentar esse problema de uma só vez. Temos que decompô-lo em partes. Antes de romper os oligopólios da mídia, um enfrentamento penoso, difícil no Brasil, agir positivamente para facilitar a proliferação de meios de comunicação em massa. Por exemplo, cooperativas e jornalistas em todos os meios de comunicação. É a radicalização da concorrência. Nos mercados da mídia, como em tudo mais, atuar de acordo com o seguinte princípio: impor o capitalismo aos capitalistas. Isso significa radicalizar a concorrência também nos mercados de mídia. Agora, eu quero terminar com uma observação mais geral. Quando se faz uma explanação como esta, de propostas, ocorre o seguinte: em todo o mundo, eu estou acostumado a este problema. Se eu proponho algo muito distante do que existe, vocês dirão, é bonito, mas é utópico. Se eu proponho algo próximo ao que existe, vocês responderão, é factível, porém é trivial. Tudo o que se pode propor no clima atual das ideias tende a parecer ou utópico ou trivial.
Esse é um falso dilema. Nasce de um mal-entendido a respeito da natureza do pensamento programático. Não é arquitetura, é música. Não é uma planilha, é uma sucessão de passos. Qualquer alternativa que vale a pena ser pensada tem de ser, pode ser e deve ser descrita em pontos próximos ao existente ou em pontos distantes do existente. O que vale é o caminho. E os dois atributos mais importantes de uma proposta programática são, primeiro, que tenha visão do rumo, e segundo, que na circunstância histórica específica identifique os primeiros passos para começar a avançar naquele rumo. É isso que eu tentei fazer. Agora, esse falso dilema que ameaça paralisar o pensamento programático é agravado por uma circunstância da história das ideias. O pensamento que tinha a aspiração de explicar as mudanças estruturais não é mais crível. Era, por exemplo, o marxismo, as teorias sociais clássicas. Há sistemas indivisíveis, há leis históricas que regem a sucessão desses sistemas. Ninguém mais acredita nisto. Nem os que usam o vocabulário do neomarxismo. Nós não temos um conjunto de ideias que nos ensine a pensar as alternativas estruturais. E na falta dessas ideias, retrocedemos a uma concepção bastarda do realismo, que realista é a proposta que se aproxima ao que já existe. Isso não é pensamento, isso é a decretação de uma falência intelectual. É isso que dá naquele falso dilema. Nós temos que nos libertar dessas ilusões. E daí a necessidade da apostasia intelectual. Rebeldia. Rebeldia em tudo no Brasil. Brasil rebelde. Na política e nas ideias. Só para lembrar, que eu acho que é uma coisa importante, é como fazer para, nesse caminhar, como é que a gente não permite ou não permite que os emergentes caminhem para uma cooptação conservadora. Pois é, vindo ao encontro deles, quer dizer, há esse agente social agora de importância decisiva no Brasil, que eu chamei os emergentes, nas suas 3 camadas. Eles não têm um destino predeterminado. Na falta de alternativas, retrocedem ao que é visível, ao que é tangível, que é a propriedade familiar isolada e o moralismo político, a demonização da política. E se tornam, então, suscetíveis da pregação da direita. Mas a esquerda não é culpada disso. Não foi a esquerda, sobretudo na Europa, que demonizou os emergentes daquela sociedade, que os identificou como os inimigos, que deixou de construir alternativas produtivistas para eles. Eu não quero repetir no Brasil, ver repetido esse erro trágico dos europeus. Eu quero um outro caminho para o Brasil. Eu não quero ver a pequena burguesia, os emergentes, demonizados. Eu quero ajudá-los a construir esse caminho, essa alternativa brasileira. Essa é a nossa alternativa. Eles são hoje o povo brasileiro. Essa é a verdadeira cara do Brasil. E nós temos de vir ao encontro desse Brasil emergente. Não é com subsídios, não é com esmolas, não é com gestos vazios. É com um conjunto de alternativas institucionais e políticas para empoderá-los. Esta é a Revolução Brasileira, que tem que começar agora, agora, agora. Ministro, me permita uma pergunta final para a gente encerrar. O moderador teria direito também, né, ministro? O ministro Ciro Gomes fez uma
uma introdução e mostrou que nosso modelo esgotou-se. O senhor apresentou, e principalmente apresentou, que esse modelo pode ser repensado, não mais nas bases da demanda, mas pelo lado da oferta. Ou seja, você ter um conjunto de, principalmente na sua fala, de dar acesso a grande parte da população a serviços públicos, de forma que essas pessoas possam se tornarem empreendedores de alta qualidade, com capacitação, etc. Por outro lado, esse modelo ele está preso a um desenho macroeconômico hoje complexo. A estabilidade monetária hoje no Brasil ela está presa ao câmbio. E isso exige superávit primário muito elevado para manter esse sistema. Essa complicação ela surge ainda mais porque parece que o Estado brasileiro, o tamanho do Estado brasileiro se tornou algo maligno, né? Talvez pelos erros dos últimos anos da política econômica, está se satanizando o tamanho do Estado grande, e o Estado tem que voltar a ser Estado mínimo. E esse é um falso discurso, né? A minha preocupação é como resolver essa equação de um Estado maior, um Estado que seja, não maior, mas um Estado que seja mais efetivo na elaboração de suas políticas. Porque seria impensável o país procurar se desenvolver sem a presença do Estado, e isso não aconteceu em canto nenhum no mundo. Talvez possa pensar a Revolução Industrial na Inglaterra, talvez seja o único exemplo que você tenha sem a importância do Estado como empreendedor. Mas eu não conheço nenhuma outra experiência de desenvolvimento no mundo que você não tenha um Estado como agente preponderante. Mas essa equação precisa ser resolvida. Eu fico com dificuldade de entender quais são os caminhos que podemos conseguir. Mas vamos abordar essa questão sob o aspecto mais prático e premente, que é o financiamento do Estado. Sabe que o que, em geral, aconteceu no pensamento econômico é que, quando os progressistas perderam a fé no marxismo, abraçaram o keynesianismo vulgar como a forma residual da posição progressiva no pensamento econômico. E uma das teses desse keynesianismo vulgar é que não precisa se preocupar com a poupança. E, portanto, também não precisa se preocupar com superávit nas contas externas. Porque, teoricamente, a poupança seria mais consequência do que causa do crescimento. Há um vício nesse raciocínio. O vício nesse raciocínio é não pensar dinamicamente a respeito das condições da rebeldia. Como é que você inicia um processo de desenvolvimento que se desvia daquilo que as autoridades econômicas, políticas e acadêmicas do Norte, do Atlântico Norte, recomendam? Você precisa ter escudo. Esse escudo exige sacrifício nacional. Significa a elevação até mesmo forçada da poupança pública e privada e o superávit nas contas. Teoricamente, não seria necessário. O crescimento resolveria por si só. Mas como é que você quebra o círculo vicioso e inicia? Só exigindo esse sacrifício nacional. Mas para exigir esse sacrifício com legitimidade e, portanto, com eficácia, precisa ter projeto. Não pode exigir o sacrifício e dizer, vamos explicar o projeto depois. O sacrifício tem de vir no bojo do projeto. E a maneira de entender corretamente essa problemática é compará-la à questão da defesa. Defesa custa caro. Nada mais caro do que a independência nacional. Agora, não queremos viver num mundo em que só os meigos estão desarmados. Né? Só os meigos. Né? O Brasil, dos países grandes do mundo, é o mais pacífico. É o único país de dimensão continental na história moderna que emerge sem imperar e sem querer imperar. Só nós. E há uma corrente de opinião no país que pensa que essa é uma razão para não nos defendermos. É o contrário. Nós precisamos poder dizer não. E para poder dizer não, precisamos nos defender.
É a mesma razão básica que leva a esse imperativo de forçar a elevação da poupança e garantir o superávit externo. É para poder dizer não, é para poder ser rebeldes. Rebeldia. Rebeldia é o tema de hoje. Prefeito, encerrar aí a... Só mais uma vez registrar a gratidão nossa ao professor Mangabeira, ao Ciro Gomes, a todos os convidados. Esqueci também de registrar minha gratidão ao presidente da Casa, deputado Josézinho Albuquerque, que cedeu gentilmente esse espaço. E certamente saímos hoje, professor, como disse o nosso amigo deputado Paulo Henrique Lustosa, devidamente perturbados e provocados, né, não só a aprofundar a reflexão, mas, como disse o doutor Henri, a nos organizarmos para a ação. Tão importante quanto a gente aprofundar os pensamentos que foram compartilhados aqui hoje, é a gente poder transformar esse sonho de um modelo experimentador aqui no estado do Ceará e esse sonho de um modelo experimentador nacional em realidade. Por isso, muito obrigado ao senhor e muito obrigado a todos que permaneceram aqui até esse horário. Muito obrigado.